Debate. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. E só no celular, viu? Muita mensagem, pelo amor de Deus. Bom dia para você, ouvinte do Manhã Bandeirantes, 10 horas mais 2 minutos, estamos chegando, sempre com assessoria técnica do Alan Zanelato, do Edson Freitas, eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves, eu estou aqui com a Nath Lucchesi, e você pode nos ajudar nessa sexta-feira, eu não vou falar sextou, porque todo mundo fala isso e eu quero ser diferente, não vou falar sextou, embora tenha sextado. Você pode nos ajudar a fazer parte do programa hoje, nos ajudar aqui mandando sugestões, críticas, mandando sua opinião através do 971021493, 971021493. Hoje, daqui a pouco, nós vamos ter uma conexão especial aqui com os Estados Unidos, vamos falar da situação dos brasileiros lá, vamos falar da neve que está castigando o país, dizem aqui os meteorologistas que é a maior nevasca da história. A gente vai conversar com o Glauco Lima, que é músico. Ele mora lá em New Jersey já há muito tempo. Aliás, todo mundo pensa que a Estátua da Liberdade fica no estado de Nova York, mas ela não fica no estado de Nova York. A Estátua da Liberdade fica no estado de New Jersey. Então nós vamos conversar com o Glauco Lima. Ele é esposo da Marcela, os filhos estão lá já há muito tempo. Ele é músico e está vivendo nos Estados Unidos. Bom dia, Nath Lucchesi. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. Bom, também não vou falar sextou, porque quero ser diferentona como você, mas estaremos juntos até as 11h30 da manhã por aqui. Tá recheado o programa de hoje, hein? Muita informação, prestação de serviço para você até 11h30 da manhã. Muito bem. Então podemos... Aliás, choveu a noite inteira pois e está chovendo agora. Você pode me dizer como é que vai ser o final de semana? A gente segue em alerta, viu? O alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo segue ativo no dia de hoje. O aviso aponta risco para pancadas de chuvas fortes, rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, que podem ocasionar descargas elétricas e possibilidade até mesmo de granizo. Essas mesmas condições elas devem persistir pelo menos até amanhã, na tendência de as precipitações acontecerem principalmente no final da tarde e o finalzinho ali da noite. Eu não sei se vocês perceberam, mas as chuvas elas têm marcado presença principalmente ali entre 9 e 10 horas da noite, coisa que não é comum para essa época do ano. O comum é ali finalzinho da tarde e início da noite, que são as chuvas de verão. Mas para esse final de semana, a tendência permanece essa mesmo, de chuvas no final do dia e ali no início do final da noite também. Hoje a máxima será de 23 graus, eu errei totalmente, como a moça do tempo erra no look. Eu falei ontem que a máxima seria de 23 graus, eu me esqueci, saí correndo de casa e não peguei o casaco, mas hoje a temperatura caiu bastante, assim vai se manter durante o início do sábado também, mas amanhã as máximas conseguem subir um pouquinho mais, vai ter bastante retenção de calor na atmosfera, então para amanhã essa tendência do friozinho já passa, tá? Amanhã nós teremos 28 graus, domingo 30 graus de máxima, mas hoje se você ainda não saiu de casa, leve o casaco, não faça como eu. Tudo isso porque um sistema de baixa pressão se forma próximo aí à costa do Sudeste e é o que dá origem a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. É esse sistema que vai influenciar as condições de tempo, especialmente aqui no estado de São Paulo, que entra em condição de alerta. A combinação também do aquecimento diurno com a umidade vinda do oceano e também da região amazônica, aliada a um sistema de meteorológico na costa paulista, como eu comentei, é o que contribui para a intensificação e o prolongamento das
instabilidades que seguem até sexta-feira que vem. Então, no domingo, o estado continua sob atenção, com sol entre nuvens e tempo abafado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Já na segunda, aí o cenário muda, é um sinal de alerta mesmo, com previsão de chuva forte ao longo do dia, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. E é claro que eu sigo atualizando vocês durante o decorrer da semana que vem. Esse mundo tá louco, cada dia. Embora a gente esteja no mês de janeiro, e aqui sempre chove no mês de janeiro, as pessoas estão reclamando um pouco, mas talvez da intensidade das chuvas, né? A chuva muito essa volumosas. noite em Piracicaba causou estragos muito grandes. Depois a gente já vai ali também para Carapivari, para Montemor, o rio o volume de água vai aumentando e essas cidades que vivem às margens do rio vão sofrendo muito. Quem está sofrendo bastante também são as pessoas que moram, que vivem, que nasceram ou que trabalham nos Estados Unidos, porque nós temos aqui, a gente vai confirmar isso agora, de que o que está acontecendo lá se não for a maior, é uma das maiores nevascas da história. Nosso convidado hoje é o Glauco Lima. O Glauco é músico, é natural da região ali de Marília, aquela região lá, e domina toda aquela região lá, mas já está nos Estados Unidos há um bom tempo. Ele está participando conosco agora do Manhã Bandeirantes para dizer como é que está a situação da neve aí em New Jersey, nos Estados Unidos. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Está muito bem. Um prazer estar aqui com você, Edson. Obrigado pelo convite. Muito bem. Como eu estava ouvindo a moça falar antes sobre a temperatura no Brasil, me deu uma certa inveja. A Nath Lucchesi, ela é a rainha do tempo aqui, Glauco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nath. Obrigado por essa... Pelo menos ouvir isso pra gente já faz um pouco de bem. Porque a temperatura aqui, como o Edson disse, é uma das storms, né, das tempestades aqui mais... Tá sendo bem acirrado para nós aqui. Ou seja, por quê? Porque geralmente quando neva, a temperatura sobe um pouquinho. Quando eu falo sobe, ela sobe para 5, 10 graus. Que bacana. Subiu um pouquinho. A temperatura nunca neva quando está negativo, temperatura negativa. Nunca, com exceção de agora. Começou a nevar, a gente estava com 5 negativos. Depois que nevou, caiu para 10 negativos. Agora caiu para 15 negativos. Ou seja, você imagina toda essa neve acumulada, o que virou? Gelo. E gelo duro. Então, a gente vê de longe, é lindo, claro, mas para a gente que vive aqui, sair de carro, você vai dirigir no gelo, andar na rua, você vai andar sobre o gelo, cair, é normal você cair aqui. A pessoa que não cai, não está andando na rua, entende? Porque é gelo duro. Ontem mesmo, uma experiência, inclusive, atípica, eu fui estacionar meu carro, onde tem, claro, cheio de gelo, todo lugar está cheio de gelo. E eu falei, não, tudo bem, eu paro o carro em cima da neve, o carro empurra a neve um pouquinho, mas eu esqueci que era gelo. E o carro foi para cima do gelo, o gelo pegou embaixo do carro e o carro não ia para frente nem para trás. Ou seja, isso é uma das coisas, né? Então acaba acontecendo um caos, justamente por causa disso. Neva, a temperatura está baixa, vira gelo e causa uma dificuldade para todo mundo. E os seus filhos vão para a escola assim mesmo, Glauco? Pois é, tem escolas que cancelam, mas a maioria das escolas não cancelam. Escolas em New Jersey, em Nova York, não cancelam devido ao fato de que eles limpam as ruas, né? Limpam as ruas. Pelo menos para os carros passarem, para as vias de acesso principais às escolas estão limpas. Ou seja, eles colocam sal, limpa com pá, limpa com caminhão passa jogando sal nas ruas. Ou seja, é transitável, para ser honesto, mas é bem complicado. Ou seja, aí as crianças vão para a escola sem agasalho suficiente, acaba ficando doente. Ou seja, é uma série de coisas que a gente tem que aprender a viver, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E como é que é a organização do poder público nesse período? Porque eu estava pesquisando por aqui, inclusive no site da Band, tem um alerta que esse frio pode se agravar e a partir da segunda semana de fevereiro há a previsão de um novo frio intenso aí que podem registrar temperaturas semelhantes ao que aconteceu nessa nevasca. Então vem uma segunda onda de frio. Como é que a parte pública faz
né, o possível e o impossível para poder manter os cidadãos aí de uma maneira mais tranquila, mesmo com todo esse frio atípico. Sim. Bom, tem uma série de medidas que estão, né, que eles colocam valendo agora, que eles colocam em efeito. E, por exemplo, caminhões de sal da prefeitura e do estado sempre passando nas ruas e jogando sal onde precisa, albergues mais equipados, eles providenciam, o que mais que eles providenciam? Comida extra para as escolas, né? Abrigo extra, tempo um pouquinho mais prolongado nas escolas para quem precisa. Claro que você tem que passar por um processo você tem que falar por que você precisa e tal, uma série de coisas, mas isso funciona muito bem, os sistemas que eles colocam aqui funcionam muito bem, e então assim, eles estão bem preparados, o governo está bem preparado para isso aqui, né? Agora, a população muitas vezes, né, não sabe dessas coisas e acaba mais desinformada, né, acaba não se valendo desses benefícios do governo, né? E tem ajuda também, inclusive financeira, para quem não pode trabalhar, fica impossibilitado de trabalhar. O governo tem ajudas, incentivos financeiros para as pessoas. Então, é uma série de coisas, isso as principais, mas tem várias outras coisas que o governo disponibiliza à população. Então, assim, isso a gente não pode reclamar. Agora, o Glauco, a pergunta pode parecer um pouco estranha, mas eu mesmo assim eu vou me arriscar a fazê-la. Não há população de rua em New Jersey? Existe. Existe sim. Não existe tanta população de rua, mas existe. E para isso existem os albergues, né? Só que também eles estão lotados. Muitas vezes as pessoas não querem ir. Eu sei disso porque a gente conviveu um pouquinho com essa turma, né? A gente fez alguns trabalhos sociais aqui, eu e minha esposa, e a gente, né, para entender essa realidade, né? E os albergues estão lotados, as pessoas, por vários motivos, não querem ir para os albergues, e eles acabam, acreditem ou não, tem pessoas que ainda acabam, algumas, né, optando por ficar nas ruas. Não é nem se a polícia vê isso, a polícia manda para o albergue, porque esse é um perigo de vida, literalmente, né? A gente fica 5 minutos lá fora mesmo agasalhado, o lábio congela, né? Então não pode. Só que, infelizmente, essa sua pergunta é bem pertinente. Infelizmente, existe algumas pessoas que ainda ficam lá fora, principalmente em cidades grandes, né? Em Nova York, Newark, New Jersey. Infelizmente, isso acontece. Vamos falar um pouquinho da realidade dos imigrantes hoje. A gente sofre, né, aqui no Brasil, vendo de fora, a gente não sabe, não entende muito bem a realidade, só o que é passado para nós. O número de brasileiros deportados nos Estados Unidos dobrou no ano passado. E como que é essa situação? É uma situação de pavor? É uma situação de caos? Como que tem sido aí? São cerca de 14 bilhões de imigrantes latino-americanos hoje em situação irregular no país. Como que tem sido essa situação? Olha, essa é uma situação difícil. A gente sabe que o governo se pronuncia como estando atrás de pessoas que têm passado criminoso, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto notícias de alguns lugares que tem havido um certo extremismo, né? Por parte do governo. Então, assim, as pessoas estão um pouco aterrorizadas, literalmente isso. Principalmente em cidades que os imigrantes são protegidos, né? Eles chamam de cidades santuários, né? Que é Nova York, Los Angeles, Newark. Então as pessoas acabam ficando aterrorizadas. Isso causa um terror mesmo, infelizmente. O Glauco, a gente está falando agora do gelo, mas eu sei que você e a Marcela e os meninos passaram um perrengue há um tempo atrás também, inclusive perdendo um carro, mas aí foi por causa da chuva, não é, né, Glauco? Tava lembrando disso. Sim, teve uma chuva aqui, eu acho que quando que foi? 2002 ou 2003, 2022 ou 2023, teve uma tempestade de chuva, choveu muita água durante um período, um espaço pequeno de tempo, 2 horas, e os nossos carros realmente foram levados pela chuva. Aquilo foi uma chuva mesmo, né? Não foi, e foi no período, foi em setembro, ou seja, não estava tão frio assim.
Não é fácil não, hein? No início do programa, quando o Edson te apresentou, ele comentou que você é músico. Queria entender Sim. como é que é a realidade hoje de um artista vivendo em um país com uma língua diferente, com pessoas com costumes diferentes e com uma veia artística diferente. Como que foi a recepção e como é trabalhar aí nos Estados Unidos? Olha só, a música brasileira, essa pergunta é bem interessante. Ela tem uma visibilidade e uma importância muito grande aqui para a América. Então, para quem toca música brasileira, para músico profissional que toca música brasileira, tem sempre muito espaço. Claro que a gente sempre tende a ir para cidades grandes, onde tem uma cabeça um pouco mais aberta, onde tem mais oportunidades, como Nova York, por exemplo. Depois do Covid, tudo mudou e a realidade para os músicos se tornou bem mais difícil, né? Então, já era competitivo antes, hoje é mais competitivo do que era antes ainda. Então, assim, mas ainda existem uns músicos que vivem só de, o que a gente chama de gigs, né? Que eles tocando na noite, tocando em eventos, tocando em eventos privados e tal. Mas é legal os músicos, um conselho que eu dou, né? Se aqui eu posso me expressar aqui. Um conselho que eu dou é que que os músicos desenvolvam um trabalho à parte. Na internet, por exemplo. A internet hoje tem sido uma ferramenta, hoje não, né? Muito tempo atrás, mas tem sido uma ferramenta muito, muito boa e muito eficaz. Mas, para responder a sua pergunta, os músicos têm muito espaço aqui, desde que ele seja profissional e desde que ele esteja pronto para atender todo e qualquer tipo de demanda, né? Eu sei do trabalho que você teve até conseguir o espaço que você tem aí hoje nos Sim. Estados Unidos, o Glauco, mas eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte também do Manhã Bandeirantes, às 10h17, os músicos com quem você já tocou aqui no Brasil e os músicos, inclusive alguns que você adorava muito, que você curtia, que você via muito trabalho e que esses músicos que você acabaram se aproximando e você tocando com eles ou para alguns deles. Sim, pois é, a minha jornada tem sido longa, né? E como você disse, no Brasil tive a oportunidade de tocar com vários artistas e vários músicos muito bons, músicos do cenário do passado, músicos do cenário atual, alguns nomes, vou citar alguns nomes, né? Toquei no Brasil com quem vai lembrar do Agnaldo Raiol, né? Há muito tempo atrás. Toquei no Brasil fiz uma substituição para um amigo meu, para o Daniel, algumas vezes. Toquei com Aline Barros, toquei no cenário evangélico com Paulo Baruch, com várias outras personalidades e pessoas e artistas de muita expressividade, com músicos. Com Toquei com Alexandre Aposan. Fábio Júnior você não tocou? Toquei com Fábio Júnior, fiz dois shows com ele. Ensaiei com eles lá, e aí o pessoal acabou gostando, o cara falou, não, então você pode fazer o show. Tá bom, então vamos fazer o show. Junto com o Robson, na época tinha um outro cantor muito bom, o Robson. Enfim, tem muita gente. Aqui toquei com um cantor muito legal chamado Ron Kenoly, outro cantor chamado Alvin Slaughter, músicos de peso, John Patitucci. Conheci e conversei com o Chick Corea várias vezes, ele me deu vários conselhos, e conselhos dos quais que eu uso até hoje. Então, Deus me deu a oportunidade de conhecer e ainda conheço, ainda tenho, se Deus quiser, estou indo para o Brasil no meio do ano e vou ter a oportunidade de tocar com mais pessoas ótimas, tem músicos maravilhosos no Brasil e vai ser um prazer. Eu queria que você falasse do encontro que você teve com Fred Cole, irmão de Nat King Cole. Oh, Fred Cole. Esse encontro foi pequeno, curto, mas muito interessante. Assim, foi casual, eu estava tocando num clube de jazz e ele seria o próximo a tocar. Aí eu estava tocando, ele me viu tocando, ele me gostou acho que ele gostou de eu tocando, e quando desci para o camarim, ele estava subindo, a gente se encontrou, e ele veio falar comigo, eu fui falar com ele, só que eu não sabia quem era ele. Detalhe, eu não sabia que ele era o irmão do Nat King Cole. Aí o que acontece? Ele, conversando com ele, o rapaz do lado falou assim, Glauco, você sabe quem que ele é? Eu falei assim, sei, o Fred Cole. Mas você sabe quem é Fred Cole? Eu falei assim, sim, é um cantor que vai cantar aqui. Ele falou, não, é o irmão do Nat King Cole. Eu falei, meu Deus do céu. Oh my God, né, Glauco? Eu quase falei isso, né? A gente mistura muito.
Eu falei, na hora você tem aquele impacto, né? E aí você muda, né? Infelizmente, você tem essa coisa de você muda de atitude no mesmo momento. E para mim foi assim, um momento incrível. Tirei uma foto, consegui tirar uma foto com ele. E ele falou, muito bom você tocando e tal. Eu falei, quem sou eu perto de você? Que legal. Então foi um prazer gigante assim falar com ele, por uns minutos só, né? Mas foi um encontro que eu nunca esqueço. E como você toca com pessoas diferentes, uma outra, né, outra banda com outras pessoas, como é que é? Você fica nervoso ou você faz uma reunião antes para saber como que é o estilo de cada um, o que cada um gosta, porque é difícil, né? A gente aqui, por exemplo, a gente às vezes faz o programa com outros parceiros, é diferente, né? Eu tô todo dia aqui do lado da Nath Luquezzi e fico nervoso, viu, Glauco? Mas é diferente essa interação. Como é que você faz? Essa pergunta também é muito interessante, Nath. É assim, olha, a gente conversa com o artista primeiro, ele manda pra gente o repertório, a gente faz alguns ensaios quando dá tempo, às vezes não dá tempo de fazer ensaio, é, mas a respeito do nervosismo. Quer dizer, ou seja, existe um período de preparação, às vezes grande, às vezes curto, às vezes nenhum. Ah, a maioria das vezes existe um período, pelo menos que curto, mas na hora de você estar lá no palco e tocar, sempre tem um nervosismo, sempre tem. E nós, como artistas, a gente tem que desenvolver essa habilidade, e você sabe, vocês também, vocês estão na frente das câmeras todos os dias, vocês sabem do que eu estou falando, uma habilidade de você tornar esse nervosismo uma empolgação, assim, você está preparado para aquilo, né? Então, quer dizer, você transforma o nervosismo em uma forma de se expressar melhor, vamos dizer assim, né? Então, assim, só passando por isso, que você descobre como é que é esse sentimento. Mas existe o nervosismo sempre. E é bom, né? O frio na barriga. É o frio na barriga. Eu sei do seu tempo aí curto, mas antes de você falar do trabalho que você desenvolve hoje aí, pra gente encerrar a nossa entrevista, eu quero colocar uma situação aqui para você, do Adriano Vermelho, claro, que é nosso ouvinte. Ele diz assim, desculpa voltar no assunto, ele quer voltar no assunto aqui dos moradores de rua. Ele diz assim que essas pessoas que enfrentam essas temperaturas baixas, se elas fazem isso, ou porque elas são ilegais, ele está supondo aqui, ou porque essas pessoas têm medo de estar num abrigo, como você falou, e facilitar a captura ou a deportação. Ele diz que preferem enfrentar o frio da natureza do que o coração gelado da perigosa polícia da imigração. Você responde para o Adriano Vermelho, por favor. Uau, essas palavras que ele usou, acho que não poderia ser expressado de melhor maneira. Existem os dois casos. O primeiro caso, a maioria das pessoas, isso sempre existiu, né? Eles preferem não estar no albergue porque tem outras pessoas lá e eles acabam passando por situações até de perigo com essas outras pessoas, porque você sabe que você está na rua, você não tem controle de quem. Você não sabe, né? Quem está do não seu sabe, lado, né? Quem está do seu lado, qual que é o passado daquela pessoa, se é inclusive um criminoso, se não é. Então as pessoas preferem não ficar lá. Só que agora com essa situação da migração, eu acho que existe isso também, isso eu não tenho certeza, mas existe isso também o que ele falou, porque realmente não são pessoas ilegais que estão nas ruas, são americanos, inclusive, também. Ou seja, não é porque que é pessoa ilegal que ela está na rua. Ela está na rua porque ela não tem uma vida, ela não conseguiu uma vida melhor, ou tem algum problema de saúde, uma série de coisas. Ou seja, então eu não vincularia os moradores de rua a imigrantes ilegais. Não. Existem imigrantes ilegais morando na rua? Claro que existe. E esses, obviamente, vão evitar o albergue, justamente porque ele falou. Prefere o frio da natureza do que o frio do coração gelado dos que enforçam a lei aqui, né? Então, assim, mas muito boa pergunta. Eu diria que não tem todo tipo de gente. Eu já vi vários americanos, fui conversar com eles, nativo, americano nascido aqui, e a gente não consegue entender. A gente fala, meu Deus, mas a gente vem de outro país, a gente passa por tanta coisa, consegue chegar e você nasceu aqui, como me explica isso? Né? A gente não consegue entender isso. Mas, infelizmente, existe essa realidade.
Agora me fala do trabalho aí, Glauco, pra gente liberar você. E, por favor, você falou que vem pro Brasil no meio do ano. Dá uma chance pra nós. Vem fazer uma visita aqui pra gente, Glauco. Claro, a gente fazer uma selfie com você. Sabe aquela selfie que as pessoas fazem quando faz biquinho? A gente quer fazer uma aqui com você. Selfie com biquinho, não sei, mas selfie a gente faz. Olha só, hoje em dia eu desenvolvo um trabalho. Eu dei aula para crianças, dei aula dentro da igreja na qual eu trabalhei aqui, em algumas igrejas. Dei aula para grupos de jazz, dei aula para vários formatos, várias pessoas, várias idades. Hoje eu optei por eu dar aula para o sistema público e para crianças de escola que vai de 5 anos de idade até 12 anos de idade, antes da escola do ensino médio, né? Por que eu optei isso? Porque eu percebi que existia um desfalque muito grande nos adultos, né? Se é que pode chamar uma pessoa de 18 anos de adulto, 18, 20 anos que vai para as universidades, em geral, tá? Não estou falando disso, sempre tem exceções, mas em geral, na cidade de Nova York, onde eu dei aula, na universidade, eu percebi um desfalque muito grande dessas pessoas. Elas vinham completamente despreparadas para fazer uma faculdade, em geral, seja lá qual for. Mas, na minha área de música, eu percebi um despreparo muito grande. Então, depois de muitos anos lutando comigo mesmo, eu resolvi dedicar alguns anos da minha vida, por enquanto, não sei até quando, mas né, vamos ver até quando isso vai durar, a um ensino rigoroso, sistemático, no sistema público aqui de ensino, no qual está inserido a música no currículo deles, ensinar as crianças e preparar essas crianças para o futuro delas no ensino médio, no high school e depois nas universidades. Isso tem sido uma experiência muito interessante, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Estou adicionando mais essa experiência, um pouquinho dessa experiência no meu currículo. Está sendo muito legal, as crianças são muito receptivas, a gente aprende muito com elas, dá muita risada, é muito trabalho, mas é muito gratificante. Tá tirando uma onda aqui, falou assim, observação aleatória, a voz dele parece muito a do Edson, com muito menos anos de uso. Me chamou de idoso aqui. Que horror! Eu fiquei, como diz um amigo meu aqui, fiquei bege. Glauco Lima. Rir, né? Glauco Lima, 10h28, professor de música, músico excepcional. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui pra gente. Dá um abraço aí na Marcela, nos Kids. E por favor, quando estiver no Brasil, venha fazer uma visita pra gente. Posso só colocar um adendo? Obrigado. Primeira coisa, obrigado por me ter aí. Mas um adendo. As pessoas que quiserem conferir um pouquinho mais sobre mim, verdade. Só colocar glaucolima.com. Tá tudo lá no meu website. glaucolima.com. É isso aí. Obrigado, Glauco. Bom dia pra você. Bom dia, muito obrigado. 10h28, vamos a um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Sabe aquele almoço perfeito para o seu dia? No Família Giani você encontra almoço com 2 opções de cardápio executivo, preparados com sabor, carinho e qualidade. Um ambiente acolhedor, ideal para o seu almoço de trabalho ou para um momento especial em família. E o melhor, o Família Giani abre todos os dias, das 10 às 23 horas, esperando por você. Família Giani, da nossa família, para a sua família. Band Cidade.
De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã e 32 minutos. Agora eu quero falar com você sobre saúde. Te dar uma dica de ouro, viu? Porque o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e região. O plano ainda conta com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como, por exemplo, na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, região ali da Vila Itapura. Tem um outro grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo assim tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor de tudo isso, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, já pega o telefone, o DDD é 19 3500 1500. Anota esse telefone, hein? 3500 1500, o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Bom, Campinas divulgou aí o nosso 5º alerta arboviroses deste ano. O documento informa que 27 bairros estão com alto risco de transmissão de dengue e, por isso, as ações de controle do mosquito que transmite a doença serão intensificadas. Então, presta atenção porque algumas áreas aqui da região estão com alto risco de transmissão e são elas na região leste, Taquaral, Novo Cambuí, Vila Estanislau, Jardim Miriam Moreira da Costa, Centro e Jardim Guanabara. Na região noroeste, Cidade Satélite Iris 1, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Parque Floresta, Conjunto Residencial Parque São Bento. Já na região norte, temos o CDHU Edivaldo Orsi, Jardim Mirassol, Vila Olímpia e Jardim Santa Mônica. Temos também alerta para a região sudoeste, Conjunto Habitacional Vida Nova 1 e 2, Loteamento Residencial Porto Seguro. Na região sul são 2 bairros, Jardim São José e Jardim Santa Cruz. Já na região suleste, Vila Industrial, Parque Itália, Sousas, Imperial Parque, Vila Santana, Jardim Conceição em Sousas e Jardim Sorirama são os bairros aí com o alerta de arboviroses. O objetivo do alerta é estimular a população a intensificar a verificação de criadouros em casa, orientar sobre o combate ao mosquito, que é o vetor da doença, e reforçar a comunicação com os moradores das áreas que passam por isso. É muito importante que você receba aí os agentes de saúde. Tem muita coisa que a gente faz e gosta, tem muita coisa que a gente faz sem gostar. Verdade. Uma delas é fazer a declaração do imposto de renda. Nós falamos que a gente ia trazer uma pessoa aqui especialista para nos ajudar a refletir sobre esse tema e ele já está aqui. É o Dr. Nicolas Kopp, advogado, mestre em Direito Tributário. Ele vai nos dar umas dicas aqui, como é que a gente pode fazer para falar desse imposto de renda num cenário de transição aí da reforma tributária. Antes de mais nada, agradecer ao Maico também, a Juliana Silveira, por ter nos apresentado o Dr. Nicolas. Doutor, obrigado por ter vindo até os estúdios da Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E nós estamos hoje num momento, de fato, de muitos desafios para os contribuintes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É um momento de transição, tanto no imposto de renda, agora da declaração de ajuste anual, que ainda não tivemos o calendário definido, mas se espera que seja em maio, como nos anos anteriores. As regras ainda serão divulgadas, mas muita coisa mudou e afeta os rendimentos de 2025 e para 2026 o cronograma e o planejamento é muito particular e especial, porque para o ano de 2027 muita coisa de fato muda. Tem muita gente feliz da vida aí, porque agora quem ganha até R$5.000 não vai ter desconto do imposto de renda, mas isso é uma outra história, isso é para o ano que vem, né, doutor? Não, a isenção de R$5.000 já se inicia agora para os rendimentos de 2026 com a declaração em 2027, de fato, não é? Então quem recebe o salário agora em fevereiro já vai sentir os efeitos de imediato, mas a declaração fica para o próximo ano. Agora, tem gente que não está tão feliz com a tributação de dividendos, que nada mais é do que aquele lucro distribuído aos sócios de uma pessoa jurídica. Essa tributação ela teve isenção durante 3 décadas no Brasil e passou recentemente, no apagar das luzes de 2025, a ter uma tributação aí mínima de 10%. E isso é muito importante porque se aplica já para os rendimentos de 2025 para quem não seguiu as regras que o governo e a Receita Federal divulgaram, que era distribuir, fazer, formalizar uma ata de distribuição de lucros ainda até 31 de dezembro para ter isenção dos lucros distribuídos em 2025. Então, esse é um ponto importante. Quem não fez essa ata hoje está buscando o judiciário para discutir esse tema, mas a partir de 2026 agora não tem saída. Quem recebe acima de R$50.000 a título de distribuição de dividendos terá a retenção de 10% sobre esse valor e deve fazer o ajuste depois na declaração para saber se chega ou não no imposto mínimo de 10% para o que se denomina altas rendas acima de R$600.000 ano. Bom dia, doutor. Eu acho que é uma pergunta simples, mas que todo mundo gostaria de fazer. Se a reforma tributária ela vai aumentar os preços dos produtos e dos serviços? De fato, bom dia, e não há como escapar disso. As empresas elas têm que passar por um momento de revisão de contratos. É muito importante que se coloque cláusulas tributárias nos contratos, porque isso vai impactar o preço. Os novos tributos IBS e CBS, em 2026, eles entram em fase de teste. Então, neste momento, a obrigação está muito mais do ponto de vista de cumprimento de deveres de declaração e indicação desses novos impostos. Então, as empresas, a partir de agora, já têm que destacar o IBS e CBS em todas as operações, nas notas fiscais que passaram a ser unificadas no Brasil, mas não devem recolher o imposto ainda em 2026. Mas quem não cumprir essa obrigação tem o dever de recolher o imposto. Então, é muito importante que as empresas se atentem, porque a formação de preço passa agora por esse cenário de transição, da coexistência de tributos antigos com esses tributos novos, e isso vai impactar sobremaneira o preço dos serviços e, obviamente, dos produtos. Agora, com todos esses dados, todos esses números, todos esses índices, como é que a gente poderia fazer para ficar um pouco mais antenado? Porque, na verdade, a gente só corre atrás quando precisa, né, doutor? E você é uma mudança atrás da outra, a gente não consegue nem acompanhar. Como é que a gente faz para não ser pego aí de calça curta? É uma questão bastante sensível, porque até para os tributaristas, para quem é da área, está difícil acompanhar essas mudanças. Então não estou sozinho. A todo momento, não é? Nós temos regras em diversas frentes, temos a reforma tributária de maneira ampla, que muda toda a tributação do consumo, e temos pontualmente reformas da tributação sobre a renda, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, como acabamos de falar. Então, o que eu recomendo para os contribuintes? Que eles estejam cada vez mais próximos neste ano, especialmente de contadores e advogados especializados na área, porque as mudanças elas estão ocorrendo a todo momento, já tem muitas leis aprovadas e muita coisa sendo discutida e pendente de aprovação para os próximos meses, agora no reinício das atividades do Congresso. Então, os contribuintes têm que estar muito atentos a isso. E como o senhor mesmo falou, né, as regras nem estão definidas ainda, mas daqui a pouco o governo vem e coloca um prazo, 31 de maio, para entregar a declaração. Aí fica um prazo muito curto para você tomar ciência de tudo e fazer a sua declaração. Mas, de qualquer forma,
É bom já tem a declaração que vem pré-preenchida, mas tem que já ir separando os documentos também para dar uma agilizada também, né, doutor? Sim, quando falamos da declaração de ajuste anual, declaração de imposto de renda da pessoa física, é importante que esse planejamento tenha começado já no ano anterior, não é? Então, com a separação dos documentos, com os extratos de pagamento de impostos, de retenção, os contratos, a pessoa física tem locação de imóveis, os contratos todos detalhados, tudo isso tem que estar muito bem dimensionado e separado, porque a partir do momento que se divulgam as regras, o prazo ele é curto e o contador ele precisa das informações para que a declaração seja preenchida corretamente, evitando que o contribuinte caia na malha fina e venha até sofrer autuações em razão disso. E com isso tudo, as redes sociais começam a bombar vários vídeos como discernir o que é fake news e o que realmente é real, vamos dizer assim. De fato, porque em razão dessa grande quantidade de regras novas, muitas fake news na área tributária vêm sendo divulgadas. As principais, eu penso, sem sombra de dúvidas, que dizem respeito aí à alocação de imóveis. Muita gente fala que todos os imóveis agora sofrerão a incidência do IBS e CBS. Isso não é verdade, haverá uma regra específica para aqueles que fazem locação residencial e que não são locadores profissionais. Esses terão aí um regramento diferente, não terão que recolher o IBS e CBS. Então isso muda muito o cenário. Também sobre a tributação de dividendos. Muita gente está dizendo que acabou a isenção totalmente, que todo mundo que distribui lucro aos sócios, né, a pessoa jurídica distribui lucro aos seus sócios, será tributado. E não é. Tem uma regra objetiva a partir de 50 mil mês e 600 mil ano. Então tem que tomar muito cuidado com o que se lê e com o que se ouve. O nosso ouvinte de Valmir parece ser da área. Ele está dizendo aqui, conversa com o doutor aí, perguntar para ele se as empresas do Simples estão ou não obrigadas em 2026 a fazer, se preocupar aí com o IBS e CBS. Primeiro eu queria que você explicasse o que é IBS e CBS, que eu estou falando grego aqui, para mim mesmo, doutor. Sim. O IBS e o CBS, eles são impostos sobre o consumo que tem o objetivo de substituir os impostos hoje vigentes. Então, a ideia é substituir o ICMS, que é o imposto para os comerciantes, né, em linhas gerais, afeta alguns prestadores de serviço de telecomunicação, mas é voltado ao comércio, circulação de mercadorias, e o IPI, né, voltado aos industriais, e também a CBS substituir o PIS e a COFINS. É uma sopa de letrinhas. Difícil. Que era a dificuldade da legislação tributária brasileira, porque eram muitos tributos com muitas incidências variadas para diversas atividades, e o IBS e CBS a longo prazo tende a simplificar isso e enquadrar o Brasil junto aos países mais desenvolvidos, que tem o que a gente chama de IVA dual, que é um imposto sobre valor agregado. Então, a ideia é simplificar o sistema tributário e evitar a tributação em cascata. Mas, até isso ser alcançado, o momento vai ser de bastante dificuldade e cuidado. E as empresas do Simples Nacional, de fato, passam por desafios, porque o IBS e a CBS, além de impactar as faixas e as alíquotas que serão pagas pelo Simples Nacional, existem muitas outras discussões relacionadas ao regime do Simples em virtude das novas regras, porque o Simples Nacional é considerado pelo próprio Supremo Tribunal Federal um benefício fiscal, um regime diferenciado. Então, ele busca privilegiar e favorecer pessoas jurídicas de menor porte. E muitas regras criam dificuldades e burocracias muito grandes de apuração. Então, realmente, esse é um desafio de regulamentação e de interpretação dessas novas regras diante daqueles contribuintes que optam pelo Simples Nacional. Uma pergunta fora do script, doutor. A gente acabou de entrevistar o Glauco Lima. O Glauco é músico e vive nos Estados Unidos. Ele é brasileiro e mora lá. E tem que prestar declaração do imposto de renda lá ou aqui? Ele reside no exterior. Se ele reside no exterior, ele tem que fazer a declaração de saída definitiva do país. A partir daí, muda a lógica do imposto de renda e ele tem alguns deveres diversos. Agora, se ele não fez a declaração de saída definitiva do país, ele corre o risco, inclusive, de ser bitributado no Brasil e aqui. No Brasil e no exterior. E lá. Caramba. Eu queria entender o que muda na questão de crédito tributário nessa reforma tributária e também entender o que é o crédito tributário e por que ele importa tanto. O crédito tributário é muito importante para as empresas porque ele visa, para as empresas e para os consumidores, eu diria, porque ele visa
minimizar o custo tributário durante aquela cadeia produtiva ou de prestação de serviço, de modo que chegue no consumidor, que todos paguem um pouco de tributo e chegue no consumidor não 100% onerado. E essa é a grande vantagem e o que se espera da reforma tributária agora com IBS e CBS, porque nós tínhamos um cenário em que alguns tributos a gente chamava de não cumulativo e outros cumulativos, né? Mas os não cumulativos seriam aqueles que você poderia tomar crédito. Então, vou pegar um exemplo de uma mercadoria, o ICMS, por exemplo. Você comprava um produto, o comerciante comprava do atacadista um produto e esse produto vinha com ICMS. Ele poderia pegar uma parte de crédito do valor desse produto e quando ele fosse vender, ele descontava o crédito do valor da venda. Então, minimizava o valor que ele pagava de imposto de forma geral. Só que existiam e ainda existem várias restrições a esses créditos, no ICMS, no PIS e a COFINS, e a IBS-CBS visa colocar um sistema único e amplo de não cumulatividade, de modo realmente a evitar distorções em operações e discussões se aquilo dá direito a crédito ou não. Então, a ideia é que seja um sistema amplo, em que eu adquiro um produto com tributação, eu posso me creditar disso e vender com tributação, mas abatendo integralmente o valor que foi cobrado de mim a título de imposto. A ideia é diminuir aí a tributação em cascata quando chega ao consumidor aquele produto. No caso, para quem presta serviço para o MEI, como que vai ser o impacto disso? O prestador de serviço, MEI tem uma regra própria de um recolhimento único, não é? Mas prestador de serviço em geral vai ser impactado porque a prestação de serviços ela não costuma ter valores relevantes a título de insumos, né, de matéria-prima. Então, até a legislação tributária atual, né, que vai deixar de existir, já existem várias vedações a crédito. A ideia é que o crédito seja mais amplo, mas ainda assim o prestador de serviço, penso que será quem irá pagar a conta dessa reforma. Vai ter que saber se precificar bem o serviço, né? Certamente, precificar bem, fazer contratos deixando muito claro o preço final do serviço e destacando aí o valor do imposto. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Nicolas Kopp, que é mestre em Direito Constitucional, Processual, Tributário. Se eu for ficar lendo aqui o currículo do doutor, nós vamos ficar até amanhã aqui. Eu quero voltar numa questão aqui, doutor, porque o Edivalmir me deu uma dura aqui. Ele falou assim, Edson, você não leu corretamente o que eu perguntei. Então eu vou ler aqui a frase dele para o senhor comentar. Ele está dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, eu não estou perguntando, estou avisando que as empresas do Simples não estão obrigadas em 2026 a fazer a informação do IBS e do CBS. Esse é o comentário aqui do Edivalmir. De fato, o que eu havia dito e a pergunta era um pouco distinta se o IBS e o CBS irá afetar a empresa do Simples. É inegável, porque o Simples Nacional, quando ele traz aí uma alíquota unificada por faixas, ele traz considerando a atividade e os diversos tributos hoje existentes. A IBS e CBS vai substituir todos os tributos. E a regra de emissão de documentos fiscais com o IBS e CBS também não deve ser aplicada de imediato às empresas do Simples, justamente porque é um regime privilegiado que deve simplificar e favorecer as empresas que adotem esse regime. E isso cria uma burocracia realmente adicional. Então, qual o nome do Edivalmir. Edivalmir, ele tem razão em sua afirmação e muitos outros desafios surgirão aí para as empresas do Simples Nacional. Um deles novamente trazendo a questão da tributação de dividendos, existe uma discussão muito clara se essa nova regra de tributação de dividendos deve ser ou não aplicada a sócios de pessoas jurídicas optantes pelo Simples. E existem muitos argumentos do ponto de vista jurídicos que favorecem o entendimento de que não poderia ser aplicado à empresa do Simples Nacional por questões de constitucionais e de lei mesmo. É uma questão jurídica que não cabe aqui eu me alongar, mas isso demonstra os desafios que os empresários optantes pelo Simples Nacional irão enfrentar. Uma outra questão colocada pelo Adriano aqui, ele diz assim, queria perguntar ao doutor, especialista e com tantos anos nessa área, se toda essa técnica aí, o exagero em termos técnicos dos economistas, o senhor não acha que mais complica do que explica para o povão? Não seria melhor popularizar a questão para haver uma democracia econômica e fiscal? O senhor dá um bom dia aqui para o Adriano Vermelho.
Adriano, bom dia. Excelente pergunta. Realmente é muito difícil trazer de forma simples esse emaranhado de regras tributárias e essa transição. Porque, veja só, muita gente, o empresário ele já tem a dificuldade em montar uma empresa, em fazer essa empresa ser lucrativa, e ele ainda tem que compreender todo esse sistema tributário e agora essa mudança com a coexistência de 2 sistemas tributários, né? Com vários tributos. Então é muito difícil, eu creio que os economistas, os advogados, como é o meu caso, tentam ser o mais singelos e simples na explicação, mas é difícil. Então, realmente, contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica tem que ficar atento e ter especialistas na área para auxiliá-los. Eu acho que sem especialista é impossível conseguir. Quem procurar, o que fazer para se preparar, já desde já é um momento específico e especial, principalmente para quem é empresário, microempreendedor, né? Na verdade, desde ontem, né? Já passou a hora. Essa preparação, ela sem dúvida deveria ter começado pelo menos aí em meados de 2025, início de 2025, já para se planejar para 2026. Muita gente, e eu venho recebendo diversas empresas me consultando, querendo saber como que fica determinadas situações que já deveriam ter sido assimiladas e planejadas do ponto de vista tributário e até financeiro em 2025 para iniciar 2026 já com tudo regulamentado e regularizado. As empresas elas sofrerão agora com esses deveres impostos, né, de parametrizar sistemas, como o nosso amigo aí que fez a pergunta do Simples Nacional mencionou. Muitas empresas terão que mudar o formato em que emitem as notas fiscais, os códigos dos produtos e serviços que devem ser informados nos sistemas de ERP mudam. Então é um trabalho hercúleo aí para todos. O DJ Ale pergunta como é que fica o ISS-QN, tem alguma mudança aí? O ISS é o Imposto sobre Serviços, não é? Ele incide sobre os prestadores de serviço. A ideia é que o ISS ele deixe de existir. Como eu disse, é um momento de transição. Neste ano, o IBS e a CBS, a ideia é que ela venha a substituir o ISS. Ela, neste momento, só vai aparecer nos documentos fiscais, não haverá um recolhimento, exceto para aqueles que não cumprirem com essa obrigação de destacar esses impostos novos. Mas o ISS tende a desaparecer. E aí que entra a grande celeuma e o pânico que os prestadores de serviços vêm tendo neste momento, porque não sabem ao certo quanto que será a carga tributária deles no futuro com esse novo imposto, se será maior ou menor do que o que se tem hoje com o ISS. Nessa época de mudança, doutor, que pinta também de fake news, a gente fica aí... Como é que a gente pode se livrar disso? Tem como, doutor? Bom, eu recomendo que todas as informações sejam checadas em mais de uma fonte e que qualquer dúvida o consumidor, o contribuinte, não tire aquilo como certo, né? Procure um especialista e realmente discuta se no caso dele é adequado, se de fato se aplica, se isso é verdadeiro ou não. Queria falar um pouquinho sobre imposto seletivo, que tem sido uma grande polêmica. Eu queria entender o que é, como é que vai funcionar e sobre quais produtos ele vai incidir. O imposto seletivo ele ainda está pendente de uma regulamentação, mas é um imposto que também passará a existir agora decorrente da reforma tributária do consumo, e ele visa muito mais criar uma tributação mais alta para determinadas operações, determinados produtos que o governo entenda que são nocivos ou que não devem ser de grande consumo, que você quer desincentivar, tirar o incentivo ao consumo. Então, podemos pensar que isso afetará sobremaneira cigarros, bebidas alcoólicas. Essa é a ideia do imposto seletivo. É um imposto que, pelo próprio nome diz, ele seleciona aqueles produtos em que haverá incidência para ter uma carga tributária maior e onerar mais o que não é interessante à economia nacional. Dr. Nicolas Coppi, advogado, mestre em Direito Tributário, eu queria que o senhor deixasse aí um contato para quem fica perdido nessa história toda aí, além de buscar todas as fontes, mas quem quiser uma assessoria, quiser bater um papo, quiser saber mais sobre o que vem por aí, faz como para encontrar o senhor? Claro, eu tenho um escritório
aqui em Campinas, Coop Advogados, então estamos à disposição. Nosso escritório é voltado para o direito empresarial com foco no direito tributário, então certamente estamos abertos aí a conversar e esclarecer as dúvidas de todos os contribuintes. Coop PPI, né? Isso pode repetir, COPPI, então? Coop Advogados. Coop Advogados. O site é www.coppilaw.com. Volte sempre, doutor. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. 10 horas e 55 minutos, vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas realiza hoje, sexta-feira, o primeiro feirão de emprego e oportunidades. O evento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde no Palácio da Cidade, no centro. Serão mais de 1.000 vagas de emprego em diversas áreas, com a participação de 16 empresas que vão fazer entrevistas e seleções no local. O feirão é aberto para moradores de Campinas e toda a região. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do CEPAT, que ajuda a direcionar cada pessoa às vagas de acordo com o perfil profissional. Além das oportunidades de emprego, o evento também oferece atendimento da Casa do Empreendedor, com orientações para MEI, além de serviços do Sebrae e também do Banco do Povo. Um dos destaques é a oferta de 300 vagas para contratação imediata pela RD Saúde, na área de logística, para o centro de distribuição em Itupeva. Os salários vão de R$ 1.900 a R$ 5.500, não exigem experiência e o processo pode ser concluído no próprio feirão com um exame médico no local. Os interessados devem levar documento com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. Vá lá, boa sorte! Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Manhã Bandeirantes. Um recado aqui para você, olha só, o Plano Vital de Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E olha, o detalhe interessante, cabe no seu bolso, por um preço acessível que cabe no seu bolso. Mais informações, telefone 19 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 11 horas mais 1 minuto, esse aqui é o momento especial em que nós separamos para que você saiba de tudo o que está acontecendo em Campinas e também em toda a região, no Brasil praticamente, tudo, nada escapa dos olhos atentos da Amanda Florentino e também da Rafaela Oliveira, que já está aqui nos nossos estúdios para dizer quais são os destaques do portal bandmulti.com.br. Sextou, Rafaela. Sextou, Edson. Infelizmente as notícias do portal Bandmulti dessa sexta-feira são um pouco difíceis até de ler. Teve uma mulher de 33 anos que ela foi morta a facadas na madrugada dessa sexta-feira no bairro Jardim Saciloto, em Arthur Nogueira. O principal suspeito de cometer esse crime é o marido dela, um homem de 37 anos, que está sendo procurado pelas autoridades. De acordo com informações da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito cometeu o crime depois de uma briga com a mulher. Ela foi encontrada já sem vida, com ferimentos causados por faca. A perícia foi acionada e esse homem ainda é procurado pelas autoridades. Mais um caso de feminicídio na região, infelizmente. Eu não sei onde é que vai parar isso não, Rafaela. Não sei. Eu cada vez eu tenho 3 mulheres na minha casa e que elas saem de casa, eu fico apavorado. Você não sabe mais o que está acontecendo. É impressionante. Todo dia a gente tem notícia aqui de feminicídio. É assustador que isso geralmente acontece dentro da própria casa dela. De casa. Exato. Você não sabe, o inimigo está do lado. Você está dormindo com o inimigo. Bom, e teve outro caso aqui na região de Piracicaba, que foi atingida por fortes chuvas. Um motociclista de 53 anos, identificado como Cristiano Gonçalves, morreu após ser arrastado pela enxurrada em Piracicaba durante as fortes chuvas. O motociclista ele foi arrastado ali na região da Avenida 31 de Março, no bairro Santa Mônica. A Defesa Civil Municipal foi acionada, mas infelizmente não foi possível salvá-lo e o SAMU constatou a morte no local. Segundo a Defesa Civil Estadual, essa é a 14ª morte durante a Operação Chuvas, iniciado no dia 1º de dezembro do ano passado, sendo a 6ª morte decorrente de enxurrada. Então, novamente, a gente retorna com aquele alerta: não avançar em rua que tem risco de alagamento ou que já está alagada, porque o risco de ser arrastado pela enxurrada é muito grande. E a Nath Luquezzi já deu os detalhes aqui da previsão do tempo, vem mais chuva por aí, então é assim, né? É duro a gente julgar, porque você não está no lugar da pessoa, né? Mas você de moto, evita atravessar, às vezes tem um buraco, você cai no buraco, é que a pessoa olha pela janela, a água está subindo, eu vou perder o carro. É melhor você perder o carro do que perder a vida. Eu sei que não é o meu caso, eu sei que é muito mais fácil estar aqui sentado, confortavelmente, no ar-condicionado, falando isso. Mas eu queria que você se preocupasse com a sua saúde, né? Com a sua qualidade de vida.
com a pessoa que você é. Você vai fazer muita falta se você for embora, assim, de repente. Vai na hora que tem que ir, né? Na hora que Deus chamar, você vai. Mas não por causa de perder uma moto ou um carro, né, Rafa? Exatamente. E, inclusive, Piracicaba está entre a cidadezinha alerta devido ao ciclone que tem se aproximado pela região do Sudeste. Então, é importante ficar atento. Foi registrado ontem pontos de alagamentos em diversos pontos da cidade. A Avenida Armando Salles de Oliveira, uma vítima ficou ilhada dentro do carro e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas felizmente ela não teve ferimentos. Essa avenida, ao lado do Clube de Campo, foi um dos pontos mais afetados devido ao arraste de material asfáltico devido ao grande volume de também foram registrados alagamentos nos bairros do Centro, Piracicamirim, Nova Iguaçu, Itaperu, São Dimas e Jardim Europa, entre outros. Então a gente reforça a orientação de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193, a Defesa Civil pelo 199, a Guarda Municipal pelo 153 e a Polícia Militar em caso de emergência em 190. Todas essas informações, os números estão no portal Bandmulti para você anotar e já guardar na cabeça esses números. A região do Piracicamirim, ali em Piracicaba, é um córrego que corta ali o meio da cidade, e como na Princesa do Oeste, a água vem dos dois lados e acumula, e as pessoas querem passar de um lado para o outro, às vezes não tem paciência, ou está com horário para cumprir e acaba se expondo a riscos. Eles não devem fazer isso, devem esperar a chuva passar. É bom evitar aquela região, então. Sem dúvida. Certo. Em Sorocaba foi registrado ontem o segundo caso de morcego positivo para raiva neste ano. O animal ele foi encontrado no bairro Éden, na zona industrial. A Prefeitura de Sorocaba alertou sobre o que se deve fazer caso encontrar um morcego. De acordo com as zoonoses, morcegos encontrados caídos no chão ou pendurados em muros ou paredes durante o dia indicam uma situação atípica. A orientação é colocar um balde ou uma caixa sobre o animal e acionar a divisão das zoonoses, lembrando de nunca tocar nesse animal. O telefone das zoonoses de Piracicaba é o DDD 15 3229 7333. Ele atende das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Aos fins de semana e feriados, o atendimento pode ser feito pela Guarda Civil Municipal pelo telefone, o padrão, o 153. Certo, a Nath Luquezzi, que morre de medo de morcego, ela nem passa nem perto do... não passa morcego. Nem perto. Não, morcegos eles são ótimos. Eles incríveis, mas nunca bem vamos longe ferir. Eles fazem um trabalho importante no controle de alguns insetos, que eles comem insetos. Mas também não vamos fazer carinho no morcego, porque não precisa, né? Ele é ótimo lá do lado dele e a gente aqui do nosso. Verdade. Bom, que mais, Rafa? Para terminar com um clima mais tranquilo... Ufa. A agenda cultural de hoje, a gente fez um apanhadão do final de semana de quinta a domingo. Tem bloquinho hoje. O bloco Nem Sangue Nem Areia, que é tradicional aqui de Campinas. Vai estar... Exatamente, mais de anos aqui, décadas. Muito tempo, 50 anos mais. Então ele vai estar com pré-carnaval ali no Cambuí, na região de Campinas. Hoje, a sexta-feira, a partir das 19 horas. E além disso, tem show de Pichote na Festa do Figo em Valinhos. Vai ser hoje com entrada franca para a pista e os ingressos para as outras áreas custam a partir de R$ 67,00. Além disso, para quem curte um funk, você curte um funk, Edson? Não, mas se você quiser experimentar uma nova experiência, tem MC Paiva ali no Brazuca Vibe em Hortolândia. O ingresso custa entre R$30 a R$400 e você pode aproveitar ali o show. Além disso, tem filme ali no Miss Campinas, que eles estão com uma programação ótima durante o mês, com filmes premiados. Hoje vai ser exibido Um Completo Desconhecido, filme de 2024, que vai ser exibido a partir das 19h30, lá às 7h30 da noite, e podem ver pessoas a partir dos 16 anos. O gênero é um drama musical sobre a ascensão de Bob Dylan com a cena musical Nova York nos anos 60. Ele foi indicado a 8 Oscars, incluindo melhor filme. Então, é uma boa pedida para quem quer um rolê tranquilo e de graça, viu? Porque as sessões, elas são gratuitas. Obrigado, Rafa. Obrigada.
No Complexo Bandeirantes, a única pessoa que eu sei que gosta de funk é o Valdir Gomes, o Tigrão. É o Tigrão. Tem até uma musiquinha pra ele. Vem dançar, o Tigrão vai te ensinar. É espetacular. É espetacular. Todos devem aprender. 11 horas mais 9 minutos. Vamos dar uma antecipada, então, no nosso intervalo comercial. Daqui a pouco tem uma entrevista importante também. Nós vamos falar sobre a volta às aulas, orientação aos estudantes e professores sobre o passe escolar metropolitano. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A região de Campinas está em alerta para tempestades nesta sexta-feira. Segundo a Defesa Civil do Estado e o IMET, há risco de chuva forte, ventos intensos, raios e até queda de granizo. A previsão indica pancadas de chuva que podem ser intensas, com volumes elevados em pouco tempo. Apesar do risco de alagamentos ser considerado baixo, podem ocorrer quedas de árvore e falta de energia em alguns pontos. O CEPAGRE também alerta para chuva forte e generalizada na região metropolitana de Campinas, principalmente no fim da tarde e à noite. Essas condições devem continuar até amanhã. Para os próximos dias, o alerta continua. No sábado, há previsão de chuva forte, com ventos, raios e chance de granizo, exigindo atenção redobrada. No domingo, o tempo fica abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada à tarde. Na segunda-feira, o alerta volta a ser maior, com previsão de fortes pancadas de chuva ao longo do dia. Já na terça-feira, o tempo segue instável, com chance de chuva forte. A Defesa Civil de Campinas orienta a população a evitar áreas de risco, como margens de rios, encostas e locais com históricos de alagamentos, e a seguir as orientações dos órgãos oficiais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Sabe aquele almoço perfeito para o seu dia? No Família Giani você encontra almoço com 2 opções de cardápio executivo, preparados com sabor, carinho e qualidade. Um ambiente acolhedor, ideal para o seu almoço de trabalho ou para um momento especial em família. E o melhor, o Família Giani abre todos os dias, das 10 às 23 horas, esperando por você. Família Giani, da nossa família, para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. São 11 horas da manhã e 13 minutos e agora, com o início do ano letivo, estudantes e professores da região metropolitana de São Paulo que utilizam o passe escolar metropolitano devem ficar atentos, viu? A concessão do benefício passa a ser analisada e aprovada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp. E para nos trazer todas as informações, estamos recebendo então a Lomas Alcalay Camargo, analista de gestão da Artesp, a quem a gente deseja um excelente dia. Bom dia e seja muito bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, muito obrigada. Queria entender o que muda, então, com a Artesp agora analisando esses pedidos. A principal mudança é o acesso ao site do formulário. Anteriormente era feito pelo site da MTU, agora tem que acessar o site da Artesp em www.artesp.sp.gov.br, clicar em Passe Escolar Metropolitano, vai abrir a tela com o site da MTU, a Artesp informa que é totalmente seguro esse procedimento, e vai escolher sua região metropolitana, clicando nela,
e aí vai ter a opção formulário de solicitação. E aí inicia o preenchimento. Solicitação ou renovação do benefício agora é sempre de forma online, não é? 100% online. Mas o primeiro passo do estudante ou do professor é ir até a sua escola e solicitar o cadastramento no portal de relacionamento da Artesp. Sem isso, ele não consegue acessar o formulário. E qual que é o papel, né? Como que as instituições de ensino, os professores, eles podem ser fundamentais aí para que esse pedido seja analisado o mais rápido possível? É importante a escola efetuar o cadastramento correto do seu estudante, porque nós temos duas modalidades de passe escolar. Nós temos o passe livre e o passe meia tarifa. O estudante que verificar no site, na hora do preenchimento, que foi cadastrado incorretamente, precisa retornar à sua escola, solicitar a exclusão dos dados e a nova inclusão com os dados corretos, porque não dá para continuar o processo se ele tiver cadastrado de forma incorreta. Agora, o benefício ele é válido, é bom a gente lembrar isso sempre, né? É exclusivamente para viagens em ônibus intermunicipais, não é isso? Exatamente, exclusivamente em viagens em ônibus intermunicipais. Estudantes e professores que vão se utilizar desse trajeto é somente entre residência, escola e vice-versa. Eu acho que E tem que estar... Perdão, pode continuar. O limite mínimo para solicitar o benefício é de 1 quilômetro de distância. Perfeito. E o que pode atrasar essa liberação do passe? Preenchimento incorreto, envio de documentação incorreta, porque o envio é tudo pelo site, então tem que prestar bastante atenção no que está sendo solicitado, porque uma vez que enviou incorretamente, o documento vai ser reprovado e vai voltar para o final da fila. E aí tem que aguardar novamente o prazo para poder obter o resultado da análise. E tem algum tipo de desconto ou de meia tarifa? Não sei como é que a gente pode chamar isso. Sim, tem 2 tipos de descontos. Aqueles que se enquadram como meia tarifa vai ter 50% de desconto. São professores, os professores só têm direito ao meia tarifa, estudantes de ensino médio e ensino fundamental de escolas particulares, e aqueles que não se enquadram como baixa renda, dos cursos profissionalizantes, técnicos e superiores. Já o passe livre é voltado aos estudantes de ensino médio e fundamental de escolas públicas, bolsistas ProUni, FIES, Escola da Família, Cota Social dos cursos superiores, e o baixa renda, aquele que tem um enquadramento de até 1,5 salário mínimo nacional por pessoa da família. Ele vai comprovar isso através da documentação que vai ser solicitada pelo site. Também de cursos profissionalizantes, técnicos e superiores. Você falou aí de uma grande abrangência do programa, mas me ocorreu uma pergunta aqui agora, mas é a seguinte: às vezes a criança tem algum problema ou de mobilidade ou de transtorno do espectro autista, ela não consegue ir sozinha, né, para pegar a condução. Há algum tipo de benefício para o acompanhante? Há algum programa assim que você pudesse explicar? Existe uma outra política pública da Artesp, que é o passageiro especial. Nessa modalidade, o estudante, a criança, ele tem direito ao acompanhante. E aí todas as informações estão no site da Artesp, nesse mesmo site, www.artesp.sp.gov.br, vai clicar em passageiro especial. Perfeito. Agradecemos muito. Agora, 11h19, conversamos aqui no Manhã Bandeirante com a Lomas Alcalá Camargo, ela que é analista de gestão da Artesp. Muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas e seja muito bem-vinda sempre aqui ao Manhã Bandeirantes. Muito obrigada pelo espaço. Um bom dia para vocês. Obrigado, bom dia. Bom, a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, o horário de visitas na UTI da Unidade Pediátrica do Mário Gatinho muda de horário, das 17 às 18 horas.
de segunda a domingo. A visita é permitida para uma pessoa sem revezamento. O boletim médico presencial é informado às 17 horas. Segundo o que a coordenadora do setor de humanização da Rede Mário Gatti, a Lucimeire Martini, a mudança de horário tem como objetivo a melhoria dos fluxos internos de atendimento e o aprimoramento assistencial, já que visa facilitar também o acesso a familiares que trabalham em horário comercial. Antes, a visita acontecia das 11 da manhã até as 11h30. Quero só chamar a atenção porque ontem o jornal Band Cidade apresentou uma reportagem falando sobre uma preocupação muito grande com o crime organizado. A Lucimeire Ramalho fez essa reportagem. Vez por outra, a gente está noticiando aqui também que o crime organizado está infiltrado em todos os lugares e essa reportagem da Lucimeire Ramalho vai esclarecer para nós alguns pontos. Vamos acompanhar. Não, é crime organizado. Matéria sobre crime organizado. Daqui a pouco a gente exibe, então, essa reportagem para a gente explicar um pouco o que é que está acontecendo, porque para todo lado, existe agora o crime organizado, está infiltrado aí em todas as searas. Nath Luquezzi. Pois é. Bom, vamos agora seguir com uma notícia antes da gente voltar com esse assunto, porque acabou de sair, a OMS afirmou que o risco do vírus Nipah é baixo na Índia e sem uma propagação, né? Sem chances de propagação, no caso um nível muito baixo. Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro, que o risco de propagação do vírus Nipah é baixo. O responsável pelo Programa de Emergências de Saúde da OMS acrescentou que nenhum dos mais de 190 contatos das 2 pessoas infectadas na Índia testou positivo ou desenvolveu sintomas da doença. Ele ainda disse que o risco em nível nacional, regional e global é considerado baixo, disse isso a NICE aí em entrevista coletiva em Genebra. Ambos os pacientes infectados estão hospitalizados e vivos. Seria bom que o apresentador desse a retranca correta, senão como é que melhor. Como é que o pessoal vai achar a reportagem? Agora sim, vamos acompanhar essa reportagem da Lucimeire Ramalho. A investigação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos hoje em Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Ipeúna, com a participação de 140 policiais militares. São endereços de pessoas que pertencem a organizações criminosas ligadas a crimes ultraviolentos na região. Foram identificados indivíduos pertencentes a organizações criminosas e principalmente envolvidos em criminalidade ultraviolenta, que são os roubos a carro forte, roubo a caixa eletrônico, roubo a bancos. Durante os cumprimentos dos mandados foram apreendidas várias armas e munição. Um revólver foi localizado escondido dentro de um sofá. Drogas já embaladas para a venda também foram apreendidas, além de cheques de alto valor e dinheiro em espécie, escondidos dentro de um cofre. Então, quando você tira das mãos dos criminosos armas, drogas, prende lideranças, isso enfraquece o crime organizado, né, e fortalece o nosso combate, né, a essas facções que estão adentrando o estado de São Paulo. Durante as buscas, 4 homens foram presos em flagrante por porte ilegal de armas e com drogas na residência. Um dos presos seria o mentor de vários assaltos a carros fortes ocorridos na região. Na operação realizada hoje, além da apreensão de armas e drogas, os policiais localizaram também computadores e documentos que vão ajudar nos levantamentos do Ministério Público. Outro ponto que também ajuda na investigação são as denúncias que chegam ao grupo. Bom, todas as fontes de informação são muito importantes para nós. Então, quer seja ela denúncias anônimas, quer seja ela informações coletadas através de equipamentos apreendidos de celulares, documentos, cadernos de anotação, tudo é levado em conta e investigado para que a gente chegue, né, na autoria de delitos, né, e na posição dessas pessoas dentro do crime organizado. A gente vai aproveitar também, olha, você precisa tomar muito cuidado também com o falso prestador de serviço, viu? Não é porque o camarada chegou uniformizado na sua casa que ele está representando aquela empresa que ele está dizendo que está representando. A Graziele Gerondi preparou uma reportagem também, porque tem uma senhora que foi lesada em R$1.000, porque o prestador de serviço chegou lá uniformizado, ela deixou o homem entrar na casa dela e levou tudo embora. Vamos acompanhar. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que um carro preto com uma escada de alumínio chega e estaciona próximo da rua Bernardino de Campos, no bairro Alto.
Por outras câmeras, é possível perceber que um homem caminha até a casa da vítima, conversa com ela na porta e entra. Menos de 10 minutos depois, ele sai do imóvel. O homem, de 44 anos, convenceu uma idosa de 82 anos que ele era um funcionário da concessionária de energia. Inicialmente, a vítima, quando nos procurou, ela relatou que uma pessoa chegou na sua residência, afirmando que se tratava de um funcionário da concessionária de energia da CPFL e que precisaria fazer uma vistoria no medidor de energia elétrica. A vítima acreditou e acabou consentindo que ele entrasse, e já lá dentro ele passou a tentar a distrair a vítima. O suspeito furtou uma bolsa contendo R$1.000. Além da idosa, a Polícia Civil acredita que o criminoso pode ter feito mais vítimas. Isso porque ele tem uma longa ficha criminal desde 2016, envolvendo furtos, roubos e até estelionato. A Polícia Civil investiga se há motivo para a escolha da vítima. Enquanto isso, o delegado orienta que informações sobre esse homem sejam repassadas à Polícia Civil. Além disso, é importante ter cuidado ao receber prestadores de serviços em casa. Que antes de fornecer a entrada dessas pessoas, que confiram, que tenham atenção e que consultem as concessionárias, os respectivos órgãos, se de fato aquela pessoa está agendada ali para fazer qualquer tipo de serviço. Eu achei um negócio bacana aqui no site da Prefeitura, Nath, é que tem 30 vagas para um curso de 180 horas para você que quer fazer um curso de aperfeiçoamento para agente da Defesa Civil de Campinas. Foram abertas as inscrições no domingo, vão ser abertas nesse domingo agora e seguem até o dia 27 de fevereiro. A iniciativa é da Defesa Civil do município em parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, a EGDS. Os interessados têm um site muito grande, muito complicado aqui, mas você entra no portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, e todas as informações estão lá. E a Defesa Civil vem fazendo um trabalho brilhante, muito bom. Um trabalho abraço pro Sidney. Bem legal. Então, acho que é importante ter essa oportunidade, principalmente às vezes num jovem que quer aí uma primeira oportunidade de emprego também. Então, bem legal. Vamos continuar falando então de tempo, mas dessa vez uma coisa mais leve, mais científica, porque a NASA anunciou nessa semana a identificação do planeta, olha o nome, HD 137010b, classificado como um possível mundo notavelmente semelhante à Terra e que, em tese, pode abrigar vida. A própria agência, no entanto, pondera que o exoplaneta pode ser extremamente frio, possivelmente mais gelado do que Marte e coberto permanentemente por gelo. De acordo com o comunicado divulgado na terça-feira, o planeta é um candidato a planeta rochoso ligeiramente maior que a Terra e que orbita uma estrela semelhante ao Sol, localizada a cerca de 146 anos-luz do nosso sistema solar. Só? Só? Pertinho, né? Você tem que pensar que isso, você tem que pensar imagina, que ano-luz. Não, você tem que pensar que são 146. Quanto que é? Anos-luz. 146 anos-luz para ir, mais 146 anos-luz para voltar. Quero ver fazer essa viagem vivo, pois é. E as análises se baseiam em dados coletados pelo telescópio espacial Kepler, que encerrou suas operações em 2018. As informações ainda estão em fase de estudo e não permitem conclusões definitivas sobre as características desse planeta. Antes que você dê os destaques aí do Band Mulher de hoje, a Prefeitura de Campinas fechou nesta manhã o Bosque Fernando Tille, no Parque Valença 1, no Campo Grande, porque o acumulado de chuvas em 72 horas na região foi de 101,4 milímetros. A medida será reavaliada após 24 horas. O que é 101 milímetros? Significa você colocar 100 litros de água no espaço de 1 metro quadrado. Essa que é a conta dos milímetros. Portanto, o bosque lá do Parque Valença, o Bosque Fernando Tille, está fechado nesta sexta-feira, Nath. Muito bom. Bom, vamos aos destaques então do Band Mulher. Tem comida hoje? Hoje não tem comida. Chato. Mas tem música, tem forró. Então tá bom. Forró Pé de Serra. Um grupo que, já tá há muito tempo, Chama Chuva, eles chamam. Como chama? Chama Chuva. Chama Chuva? Chama Chuva, é difícil, engraçadinho falar. Engraçado. Às 1h30 da tarde, então, teremos um forrozinho do bom para o nosso sextou, a nossa agenda cultural, trazendo aí os destaques do finalzão de semana. E também vamos receber uma pauta, exatamente a que a gente trouxe aqui sobre HPV, para conscientizar o pessoal de casa. Então, espero você às 1h30 da tarde no Band Mulher. Muito bem, 11 horas mais 29 minutos. Daqui a pouco a gente tem o Nossa Área.
Os torcedores do Guarani não vão gostar, mas os torcedores da Ponte Preta vão. Daqui a pouco, 11h30, o Meia Elvis vai dar uma entrevista coletiva dizendo que chegou a um acordo e está reintegrado ao elenco da Ponte Preta. Todas as notícias da Ponte Preta e do Guarani, mandante do Derby 213, você tem aqui no nossa área daqui a pouquinho, a partir das 11h30. Um grande abraço, bom fim de semana, fiquem com Deus, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap